Olá, eu vou estar apresentando o nosso projeto de eletricidade e aplicações, no qual temos 5 pessoas que fizeram ele acontecer, que seria o Elísio, o Giovanni, eu, o Paulo e o Ricardo. Eh, eu vou estar falando desses 4 primeiros slides. O primeiro ali seria, o quê? Então, ele é um dispositivo que converte energia cinética em energia elétrica por meio da rotação de um aro de uma bicicleta. O porquê é para nós podemos usar os conteúdos e matérias que foi dado, junto à física do movimento com eletricidade e aplicações. Assim, a gente amplia os nossos conhecimentos e diretamente favorece a nossa formação profissional. Como? Nós vamos pedalar em uma bicicleta fixa em que a roda de trás é ligada a uma correia em um alternador, que vai fazer girar uma polia que vai estar fixada com o eixo de um alternador e dessa forma nós vamos gerar energia elétrica. Eh, os materiais que nós vamos usar seriam uma bicicleta, rodanas, correia, alternador e uma placa de LED também. Bom, agora eu e meu amigo Giovanni iremos explicar os conceitos e cálculos envolvidos nesse trabalho. Meu nome é Paulo e vamos embora. Os conceitos utilizados para gerar a energia elétrica, através do nosso trabalho, são: primeiro conceito, a relação entre duas polias ligadas ao mesmo fio, ou seja, aquele sistema de correia. Também a gente utilizou o momento de inércia de um disco para poder gerar energia cinética rotacional do disco, que vai estar ligado ao alternador, e assim vai ser transformado em energia elétrica, através da conservação de energia. Bom, meu nome é Giovanni, agora eu vou começar a explicar os cálculos envolvidos nesse projeto. Bom, utilizando os conceitos citados pelo Paulo, nós podemos iniciar os cálculos, sendo eles: a primeira parte é que nós vamos igualar a velocidade tangencial da coroa com a catraca, pois elas estão associadas a uma corrente, sendo assim, eles vão ter a mesma velocidade tangencial. Sendo assim, nós podemos estabelecer a relação que velocidade tangencial é igual a raio vezes a velocidade angular. Então, nós vamos ter o raio 1, que seria o raio da coroa, vezes a velocidade angular da coroa, que será igual ao raio da catraca, vezes a velocidade angular da catraca. Pode passar o slide. Bom, isolando a velocidade angular da catraca, nós temos que velocidade angular da catraca é igual à velocidade angular da correia, velocidade angular da coroa, vezes o raio da coroa sobre o raio da catraca. Com essa expressão, a gente pode estabelecer a velocidade angular da roda, pois a velocidade angular da catraca quanto da roda é igual, pois elas estão associadas ao mesmo eixo. Pode trocar. Então, por meio dessa expressão, é possível associar a roda com a polia do motor, que é a polia ligada ao alternador. Então, estabelecendo os dois, podemos dizer que eles possuem a mesma velocidade tangencial. Ou seja, a velocidade angular da roda, vezes o raio da roda, vai ser igual a o raio da polia do alternador vezes a velocidade angular da polia do alternador. Bom, substituindo todas aquelas expressões anteriores que nós chegamos, nós podemos estabelecer a seguinte equação final, que seria velocidade angular da polia do alternador vai ser igual a velocidade angular da coroa vezes o raio da coroa vezes o raio Da roda, da roda sobre o raio da catraca vezes o raio da polia do alternador. Pode passar. Tá, estabelecendo a velocidade angular da polia do alternador, nós podemos utilizar por meio da fórmula da energia cinética de um disco, que contém o momento de inércia do disco e a velocidade angular desse disco, que no caso seria a polia do alternador. Tá, ali embaixo nós temos nós abrimos o momento de inércia do disco, e mais pra frente nós vamos ter a fórmula completa. Pode passar? Sendo assim, nós temos que a energia cinética de rotação do disco ou da polia do alternador vai ser igual a meio vezes a massa da polia do alternador vezes o raio da polia do alternador ao quadrado vezes, abre parênteses, o raio da roda vezes o raio da coroa
vezes a velocidade angular da coroa, isso tudo sobre o raio da alternador vezes o raio da catraca. Sendo assim, nós temos que tudo isso elevará ao quadrado. Agora o Paulo vai explicar o conceito basicamente da conservação de energia. Bom, por causa da conservação de energia, a energia cinética em joules será dada por essa expressão. E podemos associar a energia elétrica sendo igual à energia cinética de rotação. Nesse caso, E igual a K. Mostrando um exemplo prático, né? Porque foi, no caso, o que aconteceu no nosso projeto. A massa da polia do alternador era de 1/10 de quilograma. O raio, o R1, que é o raio da coroa, é 0,15 metros, ou 15 centímetros. O raio da catraca, 0,05 metros, ou 5 centímetros. O raio da roda é de 0,311 metros, ou 31,1 centímetros. E o raio da polia do alternador é de 0,05 metros, ou 5 centímetros. E a única variável, nesse caso, é a velocidade angular da coroa, porque vai depender de quando você vai estar pedalando lá, né? E daí, nesse caso, a gente usou um exemplo de 90 RPM, que é aproximadamente 9,42 rádios por segundo. Nesse caso, aplicando a fórmula, temos que K equivale a 3,86 joules. E como eu tinha falado antes, pela conservação de energia, o K pode ser considerado igual à energia elétrica. Então, no final, você vai estar gerando uma energia de 3,86 joules. Levando em consideração que você vai estar rotacionando a 90 RPM a coroa da bicicleta. Bom, agora eu, Elício, vou falar um pouco sobre o nosso planejamento. Nosso planejamento ficou o seguinte: de materiais, nós temos a estrutura da bicicleta, em que nessa estrutura a gente está contando dentro o quadro, o guidão, os pedais, tudo da questão de estrutura da bicicleta. Nós temos a rodana, que é conectada ao nosso alternador. Nós temos uma coroa, uma catraca, correia de borracha, que é o que a gente usou para conectar a roda traseira da bicicleta com a rodana do alternador. Nós temos a corrente da bicicleta, que vai conectar os pedais com a roda traseira. Nós temos um suporte que a gente fez para que a gente possa colocar a nossa bicicleta em cima dele para ela ficar presa e não cair para os lados. E também para a gente poder acoplar o alternador, para ele ficar tudo numa base só. Nós temos a nossa placa de LED, que foi o que a gente escolheu por ligar, né? Que quando houver a produção de energia pelo alternador, a gente vai usar a fiação, que é o próximo item, para ligar essa placa de LED e fazer ela funcionar. Aqui nós temos um pequeno desenho técnico sobre como ficou. Eu já mostro logo em seguida a versão dela no Solid, dentro do Solid, mas a gente fez um desenho técnico aqui. Então, aqui eu tenho ele como um todo, né? Aqui acho que dá para ver melhor. E aqui embaixo eu tenho o suporte, como eu tinha falado para vocês. Aqui, onde a gente vai prender a bicicleta, né? Nessa partezinha aqui, que a gente vai prender o garfo da bicicleta, para ela não cair para os lados e ficar bem fixa. E também eu fiz aqui um banquinho para a gente prender o nosso alternador, para que ele também não saia e fique também certinho alinhado com a roda aqui. Certo? Aqui nós colocamos também as medidas. Fica um pouco ruim de ver assim, mas depois, no arquivo separado, ela fica bem melhor. Então aqui a gente fez um diagrama sobre todas as coisas, um diagrama de ordem, digamos assim. Então nós temos aqui primeiro a nossa bicicleta, que a gente retirou o pneu de trás, né, para fazer essa estrutura, que foi isso aqui, ó. A gente tirou o pneu dianteiro, perdão, a roda dianteira foi retirada e também o pneu traseiro, deixando só aqui o aro da roda traseira. E a gente tirou o pneu justamente para colocar essa fita, né, que vai tirar essa rodana do alternador. Então, como eu disse, temos a bicicleta, foi retirada a roda da frente e o pneu da roda de trás, resultando na estrutura. A gente também fez, com chapas de madeira, o nosso suporte para dar sustentação à nossa estrutura da bicicleta. Né? E na estrutura contém o quê? Contém o nosso quadro, que possui o sistema de pedal, né? Que seria a coroa, a catraca e a corrente. E o guidão e o garfo, que é o que temos aqui. O guidão, o garfo, e aqui a corrente e os pedais. Da estrutura da bicicleta, né, a partir do aro traseiro, a gente liga ele. Ele é ligado, né, na nossa corrente, que também está ligada na polia do alternador, que essa polia, quando girar, vai girar, né, os mecanismos dentro do alternador, produzindo assim energia, e esse alternador a gente vai ligar ele, a gente vai conectar ele a partir dos fios na placa de LED. E assim a gente tem a nossa bicicleta geradora de energia.
Então agora eu vou mostrar um pouco do Solid para vocês. Então, gente, aqui nós temos a nossa versão da bicicleta no Solid. Então, como vocês podem ver aqui, como eu disse, né, nós temos a nosso suporte, que foi feito para conectar o garfo da bicicleta, né, para ele dar sustentação aqui para ele não cair, e também para fazer um apoiozinho para o nosso alternador, que vai ficar aqui, que a gente representou ele só como uma caixa, mas mais pra frente do trabalho a gente vai moldar ele mais bonitinho, mas a gente representou ele aqui só como uma caixinha. Mas aqui tá o alternador, que tá conectado aqui pela nossa corrente de fita, né, nossa correia de fita, na roda traseira da bicicleta, e aqui também seria a corrente da bicicleta mesmo. Ó. E a gente optou por fazer as duas correntes iguais, embora elas sejam de estilos diferentes para esse pré-projeto, mas para o próximo projeto a gente está pensando em modelar as correntes para ficar de um jeito mais bonitinho, de diferenciar as duas. Mas como eu estava mostrando, aqui nós temos o nosso pedal, que quando a gente vai pedalar ele aqui, ó, ele vai girar a nossa roda e que também vai girar o alternador. Vocês podem reparar que tem umas bolinhas, uns furinhos aqui, ó, rodando na coroa, perdão, da roda e na rodando aqui do alternador, que a gente colocou para vocês conseguirem ver certinho que tá movimentando. Então, quando a gente movimenta o pedal, ele vai girar tanto a nossa roda, que como tá conectado com a fita também, vai girar a nossa rodana ali do motor. Então, quanto mais rápido a pessoa que for pedalar, mais rápido a rodana do alternador vai girar, e assim vai produzir mais energia. Oi galera, meu nome é Ricardo e eu vou estar agora terminando a apresentação do nosso projeto. Enfim, vou apresentar agora para vocês o nosso cronograma do pré-projeto, tá? Esse cronograma ele foi feito durante a realização do trabalho e a gente conseguiu seguir ele até a finalização agora do nosso pré-projeto. Então, primeiro no dia 23 a gente inicializou o projeto e né, não tem nenhuma duração. E aí no dia 30 ocorreu a mudança do tema do trabalho, né? Que a gente ficou ali 30 minutinhos discutindo qual que seria o melhor tema, a gente conversou com a nossa professora e a gente entrou em consenso da mudança da mudança do tema do projeto. No mesmo dia, ocorreu a modelagem dos slides do pré-projeto, então a gente deixou o slide bonitinho, com todas as informações, com tudo. Isso demorou aproximadamente 2 horas para realizar. Além disso, a modelagem do pré-projeto foi realizada por 12 horas, né, por toda a equipe, e ela inicializou também no dia 30 de março. Ainda no dia 30, foi feito por outra parte da equipe os cálculos do protótipo, que tiveram a duração de 4 horas aí no total. E no dia seguinte, já no dia 31, a gente fez o cálculo do orçamento do projeto. E a gente fez a pesquisa dos materiais que seriam utilizados e demorou aproximadamente 2 horas para realizar. Além disso, agora no dia 2 do 4 e no dia 3 do 4, ocorreu a gravação da apresentação do pré-projeto e edição de vídeo, que a gente está realizando ainda, então ainda não tem a duração ali, tá? Mas isso é uma coisa que a gente está realizando no momento. Enfim, como eu disse, esse foi o nosso cronograma que a gente realizou para o pré-projeto, tá? E para realização do cronograma do projeto em si, a gente vai esperar mais detalhes sobre o projeto, conversar em sala, para a gente poder conversar depois em equipe e chegar no consenso quais vão ser os dias e datas e equipes responsabilizadas por cada atividade. Enfim, a gente também realizou a simulação do modelo em Python. E pode passar que eu vou mostrar para vocês como que é a simulação. É uma simulação real, fazendo um predict do que a gente vai fazer na prática. E, enfim, a gente importou os dicionários do Math, o Pandas e o Sys, tá? Logo abaixo a gente pode ver as medidas do protótipo, que é as medidas teóricas que a gente acabou realizando, né? Com massa, o raio de todas as rodanas, a coroa, enfim, todas as medidas que a gente tem. O nosso programa também foi realizado utilizando a tática de menus, tá? Então a gente definiu o primeiro menu para o menu inicial, onde ele vai ver a interface e vai poder escolher ou entre ver a forma utilizada, ou entre o cálculo de energia gerada, ou sair do programa. Além disso, também tem definido o menu 2, que é um menu que vai aparecer no final de cada ação, perguntando se o usuário deseja sair ou não do programa. Enfim, e aí temos o nosso cálculo principal, onde a opção 1, o usuário vai poder ver qual que é a fórmula que está sendo utilizada no processo e demonstrando qual que é cada variável, né? Então ali a gente tem aqui o K, a energia elétrica, aí o M, a massa da polia, a gente tem todos os raios e também a velocidade angular, que foi tudo descrito pelo Giovanni e pelo Paulo anteriormente. E além disso, a opção 2, ele vai fazer o cálculo da energia gerada em joules, e o usuário ele vai ter que falar qual que é a quantidade de pedaladas que ele vai dar em 1 minuto, né? Que seria o nosso RPM. Disso ele vai passar para radianos por segundo e depois, dentro do cálculo, vamos obter isso no SI em joules. Além disso, a gente tem a opção 3, que o usuário vai sair do nosso programa, e qualquer opção, tanto em qualquer um dos menus, caso ele coloque uma opção inválida, ele vai avisar que a opção é inválida e vai pedir para o usuário de novo colocar uma opção que seja válida. E é isso, o nosso programa e o nosso projeto, galera.